A paz do Senhor, queridos irmãos, amigos, ouvintes do podcast Jesus Pode. Com muita alegria que estamos entrando na tua casa através das internets, como os dizem agora, né? Através das mídias sociais, das redes sociais, para nesse momento, junto, levarmos a palavra do Senhor de uma forma um pouco mais descontraída, uma forma um pouco sem a formalidade, mas sem deixar de levar a verdadeira mensagem do Evangelho. Quero saudar com a paz do Senhor a todos que estão acompanhando o podcast através do YouTube, através do Facebook. Também já convidamos você a ser um inscrito no nosso canal do YouTube, AD Passo Fundo RS. Seja um inscrito, ative os sininhos para receber as notificações das nossas programações. Nós temos os podcasts que já foram gravados. Está acontecendo uma série de estudo escatológica. Temos os podcasts para toda a família. Da criança até o ancião será contemplado com temas que irão edificar e trazer uma alegria para a tua vida. Também queremos convidar a você a ser um inscrito do nosso Instagram e do nosso TikTok. Nosso Instagram é Jesus Pode Oficial e TikTok também. Com pequenos trechos que você pode estar assistindo, pode estar compartilhando no grupo do WhatsApp, na sua família. Muitas vezes nós sabemos que assistir todo o podcast na íntegra, nem todos têm tempo, mas às vezes você separa um pequeno trecho que irá trazer um conforto, trazer uma edificação também para os que estão assistindo. Queridos, quero saudar com a paz do Senhor o irmão Abner, que está aqui conosco. Paz do Senhor, meus irmãos, pastor irmão Lucas, uma grande alegria estarmos novamente em mais um Jesus Pode. Quero cumprimentar todos os irmãos, agradecer os irmãos aí por todo o apoio que tem nos dado, né? Eu vejo ali os comentários, as curtidas que os irmãos dão. Quero realmente agradecer os irmãos pelo apoio. E como o Lucas falou, a gente estava numa semana ali, num mês até, vou falar de estudos escatológicos, né? Falamos sobre Tribunal de Cristo, sobre arrebatamento, mas hoje a gente vai dar uma pausa no assunto para falar de um assunto muito importante, que é a Páscoa, né? Estamos entrando aí na época da Páscoa e já começa aquele assunto de coelhinho, de ovo, então é bom a gente lembrar sempre o real significado, né? E hoje a gente trouxe o pastor Jairo, lá de Brasília, que está nos visitando e visitando o seu pai, e nos dá a honra de estar conosco, pastor irmão Jairo. Paz do Senhor, meu cumprimento carinhoso a todos os que estão com a gente nesse podcast, nesse videocast, nos assistindo. Alguns assistem, outros só ouvem, mas é muito bom poder estar juntos com o Abner, com o Lucas aqui e a todos os irmãos. Que Deus a todos abençoe. Espero que seja um momento de uma conversa muito edificante, muito boa, muito desafiadora para todos nós, já que Páscoa, eu tenho certeza, vai chegar ao fato de que nós vamos concordar que ele tem muito a ver com a igreja hoje. Amém, aleluia. Muito obrigado, pastor, por aceitar o nosso convite, né? Sabemos que está desfrutando das férias, né? Visitando a família. Estar aqui conosco para nós é uma honra. E também esse tema que será discorrido no podcast de hoje sobre a Páscoa, como o irmão Abner falou. Nós vemos que hoje gera-se um comércio por trás da verdadeiro significado da Páscoa e muitas vezes acaba ofuscando o real sentido da Páscoa. Se gera muito mais um comércio para venda de chocolates, para venda de aquecer o mercado, né, do que a verdadeira Páscoa, né? E hoje nós iremos comentar com você, iremos explicar, iremos trazer à tona esse real sentido da Páscoa. Então você que está assistindo através do YouTube, do Facebook, compartilhe essa programação. Não deixe de compartilhar. Quando compartilhar, lembre-se de compartilhar no modo público, porque quando você compartilha no modo público, ajuda a impulsionar para que mais pessoas possam ver esse podcast na íntegra. E o algoritmo do Facebook entende que essa programação é relevante. Quanto mais você curtir no YouTube também, para que mais pessoas possam visualizar, né, a mensagem de Cristo. Nós estamos aqui falando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E trazendo esses assuntos que são muito pertinentes para a nossa vida como cristãos, né, pastor Jairo? Irmão Abner. Bom, antes de entrar no assunto, queremos conhecer um pouquinho do pastor Jairo, né? Pastor Jairo que é filho de Passo Fundo, né? Filho dessa igreja. E queremos conhecer um pouquinho do senhor, pastor. Que o senhor possa falar um pouquinho aí da sua vida, da sua carreira. E que o senhor fique à vontade, por favor. Tá certo. Vamos tentar ser muito rápido, porque a história da gente é uma história que acaba empolgando. Eu espero que eu não me empolgue demais aqui. Completei o ano passado 60 anos. 60 anos. Nasci aqui em Passo Fundo, então sou natural e filho desta igreja. Assembleia de Deus aqui de Passo Fundo, na Moron 2560. Tá certo o número, hein? É isso mesmo?
E aqui a gente cresceu, fui aluno da Escola Bíblica Dominical, da classe Cordeirinhos do Senhor, com a irmã Alexandra, que era já falecida, a irmã Alexandra, mas ela foi morar em Brasília com o Carlos Castro, que até hoje mora lá. Então, só para situar um pouquinho, os irmãos das antigas vão lembrar desses nomes e desses fatos. E aí nós vivemos aqui como adolescentes, como jovens, e tivemos a oportunidade de ter aí das primeiras guitarras e primeiro conjunto de jovens, muito novos ainda, com 15 anos. E aqui iniciamos os primeiros desafios no trabalho da obra do Senhor. Aqui recebi chamado de Deus, à época sem entender muito, mas o chamado ministerial aconteceu aqui em algum momento que Deus nos trouxe a obra assim de uma forma mais objetiva, né? O que foi acontecer muitos anos depois, já em Brasília. Aí, com 17 anos, comecei a trabalhar em rádio. Dá para perceber que eu sou do rádio, né? As pessoas ouvem a voz e dizem... Pois é. Com 17 comecei a trabalhei aqui na Rádio Passo Fundo. Aqui em Passo Fundo eu estudei no ECO, Escola do Círculo Operário, logo nos primeiros anos de estudos. Depois estudei no IE, estudei na UPF, estudei agronomia durante alguns anos, ali até trancar o curso. Com 19 anos já saí de Passo Fundo, aí fui morar em Santa Catarina para trabalhar em rádio. Depois fui para Brasília, de lá direto, trabalhei em rádio, televisão. Prestei concurso da Câmara dos Deputados, sou jornalista da Câmara dos Deputados e como pastor na Assembleia de Deus Novo Dia, ali na Asa Sul de Brasília, há muitos anos lá também, já servindo ao Senhor. Um resumo, sou casado com a Aureni há 32 anos, esse ano completaremos 33 anos de matrimônio, pela graça de Deus, e temos 2 filhos, um se chama Lucas, seu xará, e o outro se chama Guilherme. O Guilherme é mais velho, é engenheiro, já está casado. O Guilherme tem 25 e o Lucas vai fazer 22. É isso? Acho que é, por aí. Amém. O Lucas estuda odontologia. Também os 2 servem ao Senhor, pela graça de Deus, estão lá firmes. A Nora, casada com o Guilherme, é a Amanda, e o Lucas está namorando a Camila. Essa é a família, o resumo da turma aí. E aqui o meu pai, esse ano ele está completando 85 anos. Pela graça de Deus, está firme, forte, saudável aí. No dia 21 agora de abril ele faz os seus 85. Amém, que bênção. Pastor, o senhor tem falado que começou ainda muito cedo, né? Talvez para uns precoce. Hoje a gente vê que tem pessoas entrando no mercado de trabalho um pouco mais tarde do que era convencional alguns anos atrás. Mas esse seu chamado para a vocação ministerial, o senhor pode contar uma experiência para nós? Eu lembro de Deus falando objetivamente comigo e me entregando mensagens profetas através de irmãos aqui neste templo. E dizendo que Deus estava me chamando para algo específico. Eu lembro disso assim com muita clareza. Na época eu não entendi, era muito adolescente, jovem. Mas é tudo assim que começa, né? As primeiras oportunidades, as primeiras chances de se ministrar a palavra, de tocar um violãozinho, de cantar, de servir a Deus. Tudo isso é ministério, é a obra de Deus. E é assim que se faz, é assim que ela começa. Futuramente eu fui estudar teologia, fui ordenado, fui chamado para ser presbítero, primeiro diácono, presbítero, evangelista, e depois fui ordenado pastor. Trabalhamos com casais durante muito tempo, ministrando para casais, para famílias, liderei atividade de família. Até hoje eu não dirijo igreja, eu sou como pastor auxiliar dentro de um corpo de obreiros grande que tem lá em Brasília, é uma grande igreja. E Deus tem nos abençoado, uma oportunidade linda de servir ao Senhor. E eu desafio, sim, você que é mais jovem e que sente que tem chamado de Deus específico para alguma obra, não desista. Por mais que às vezes você pense que demore, Deus tem o seu tempo. Só que, como cristãos, todos somos chamados a fazer algo no reino. Então, de fato, todos temos responsabilidades e devemos levar isso muito a sério. E é muito bom poder dizer isso. A gente está falando aqui num podcast, né? O Jesus Pode. Parabéns pelo nome.
muito sugestivo. Nós temos um trabalho equivalente lá, semelhante, que nós lançamos há algum tempo, e ele chama Conversa da Escritura, onde a gente trabalha temas ligados à palavra também. E é uma forma de discutir com pastores da igreja. E sempre a gente forma um time de 4 e fica discutindo também de forma temática. Esse ano, especificamente, nós estamos trabalhando esse livro, que chama Jesus Cristo, Deus Conosco, o privilégio de conhecê-lo e o dever de fazê-lo conhecido. É o tema que a igreja está trabalhando de forma local ao longo do ano. Fazer Cristo conhecido. É um desafio violento. Para fazê-lo conhecido, a gente tem que conhecê-lo melhor, né? Então, esse é o tema. Esse é o assunto que a gente trata lá no nosso podcast, assim, ao longo do ano todo. Toda semana a gente tem um episódio. Então, acho que uma pena que o pastor Jair teve que dar uma resumida, né, pastor? Eu imagino que tenha bastante coisa para falar da sua vida. Um dia a gente pode falar de histórias, né, numa roda de conversa e contar mais, porque histórias é o que não faltam, testemunhos, experiências com Deus. Ao longo da vida, Deus vai nos dando muitas oportunidades. Quem sabe, numa outra oportunidade, a gente testemunha mais e conta mais coisas, até para desafiar os irmãos e incentivá-los na fé a seguir a caminhada. Amém. Eu não estou vendo o timer aqui para ir acompanhando o tempo, mas tem em algum lugar. Né? A gente conhece, mas não se preocupe que... Não se preocupe. Então a gente vamos entrando já no assunto da Páscoa. O irmão Lucas, ele fez um comentário importante sobre essa questão do mercado, né? Que é algo que movimenta muito o mercado exatamente. E acaba que, às vezes, o significado acaba se fugindo um pouco, principalmente para as crianças, né? Que é a criança que mais é atingida, mais é o foco, né? O alvo principal. Mas, pastor, a gente quer perguntar para o senhor realmente o que é a Páscoa, qual que é o real significado da Páscoa. Muito bem. Antes de entrar no tema da Páscoa, só aproveitar o gancho que você citou do marketing. Nós vivemos em função de calendário. Por incrível que pareça, tudo é mercado, tudo é marketing e dinheiro. Então, como é que funciona na cultura secular? Dinheiro. Tudo, de alguma forma, para trazer as pessoas a esse consumismo que gera esse círculo vicioso. E a gente, como cristão, tem que tomar cuidado, porque a gente acaba entrando nessa onda. É Natal, é Páscoa, é Dia das Mães, é Dia das Mulheres, é Dia dos Namorados. Você veja, é uma sequência de coisas, não dá para ficar muito tempo sem ter um fato novo que gere mercado, que leve as pessoas ao consumismo, é presente, meu amigo, e o bolso é que sofre, né? Porque se a pessoa entra nesse círculo vicioso, e aí é um vício mesmo, ela não para de gastar e está endividada o tempo todo em função do marketing que é criado, e nem sempre isso tem a ver com a realidade da nossa vida. Embora o cristianismo tenha datas importantes a serem comemoradas e relembradas, e lembrar das coisas é importante, a gente tem que tomar esse cuidado de não entrar nisso que não tem nada a ver com o Evangelho. Primeiro ponto. Agora, respondendo especificamente à questão da Páscoa, a Páscoa foi instituída por Deus. A Páscoa, ela foi instituída por Deus para o povo de Israel. A palavra Páscoa significa passagem, o pisar, passar por cima, se a gente for fazer uma tradução mais literal, né? O que foi isso? O povo de Israel era escravo no Egito há 400 anos, cerca de 400 anos. E aí Deus ouviu o clamor do povo que estava sofrendo como escravo lá no Egito e resolveu libertá-los. E aqui vem o primeiro time aqui de recado para quem está acompanhando a gente. Deus ouve o clamor do povo. Deus ouve quando a gente clama. Então, se você está sofrendo como o povo de Israel, os hebreus sofreram lá no Egito, e o Egito, ele fala de mundo para a gente, né? A gente está no mundo, a gente está no Egito, sofrendo pressões de todo lado, alguns sofrendo escravidão por causa do pecado. Mas não desista de clamar se você está sofrendo, porque Deus ouve o clamor. Deus ouviu o clamor do povo do Egito e resolveu salvá-los, libertá-los daquela escravidão. E para isso Deus instituiu um ritual que se chama Páscoa. Essa data está lá em Êxodo capítulo de número 12, quando Deus institui, avisa que deve ser feito, falou através de Moisés, como é que isso deveria acontecer. Então ele estabeleceu que deveria se reunir em família,
E essa é a festa da Páscoa, né? E ela passou a ser um ritual para Israel. Ela passou a ser uma data comemorativa importante para os israelitas. A partir de então, vocês vão separar um cordeiro, vão matar esse cordeiro. Um cordeiro não pode ter defeito. Tem todo um simbolismo na história da Páscoa, né? E a gente pode tratar desse símbolo já já. Então, vocês vão separar um cordeiro sem defeito, vão imolá-lo, vocês vão pegar esse sangue do cordeiro, passar nos umbrais das portas, vão juntar a família, e esse cordeiro deve ser comido, o que vai ser participado nessa ceia, nesse jantar, deve ser consumido todo em um dia. Vocês devem estar com tudo pronto, porque vão ter que sair em seguida, ou seja, a mochila, a mala deve estar toda prontinha. Vocês vão fazer erva amarga, pão sem fermento, e isso tem todo um significado. Se uma família for pequena demais e não der para consumir tudo que for feito ali, vocês têm que chamar outras e reunir mais gente, e aí tem que consumir tudinho e estar pronto para sair em viagem. Por quê? Porque o anjo da morte vai passar. Deus falando através de Moisés, eu vou exercer juízo sobre o Egito. Todos os primogênitos estão morrendo. Qual é o contexto disso? Até para que quem não tem muita familiaridade com a história bíblica possa acompanhar. Vinha numa sequência de pragas, Deus manifestando o seu poder no Egito. Vinha uma sequência de 10 pragas, né? E a última era exatamente a morte dos primogênitos. Então Deus estava exercendo juízo sobre o Egito. Como Faraó não tinha concordado em liberar o povo para adorá-lo no deserto, Deus dizia através de Moisés, deixe meu povo ir para me adorar, para fazer culto a mim. E o faraó disse, não, esse povo tem que ficar aqui. Deus inclusive endureceu o coração de Faraó para que o povo não fosse libertado. Mas a última das pragas seria a morte dos primogênitos. Quem não tivesse o sangue nos umbrais da porta, o primogênito daquela casa ia morrer. Então isso é extremamente simbólico. Já já a gente fala disso. Mas aí o que aconteceu? Aquela noite, aconteceu esse fato, o povo de Israel fez isso, o anjo da morte passou, houve choro, houve clamor, porque os primogênitos de fato morreram, o anjo da morte passou. Todos os que não tinham o sangue nos umbrais da porta, o filho mais novo da casa morreu, inclusive na casa de Faraó. E aí aconteceu o êxodo, que é narrado na Bíblia, né? O êxodo foi quando o povo saiu do Egito e foi em direção a Canaã, a terra prometida. Resumo. Pastor, nós vemos que tem toda uma simbologia da Páscoa, né? Como nós temos esse contraste, né? Hoje nós temos o cristianismo e, vamos dizer assim, também o judaísmo, porque a Páscoa é uma das grandes festas, né, do povo judeu até hoje, né? Mas há um calendário, né, de marketing, né, tentando muitas vezes induzir outros simbolismos, né? A Páscoa é algo simbólico e nós vemos que há outro simbolismo tentando trazer, e como o irmão Abner trouxe também, hoje entrando na parte mais vulnerável da sociedade, que são as crianças. Porque uma vez que você semeou algo no coração de uma criança, é difícil você tornar a trocar essa informação, né? Ainda mais quando eles são pequenos. E hoje você digita Páscoa no Google, vai aparecer chocolate, vai aparecer outra coisa. E nós vemos a profundidade que há e a relevância que há, né, para o povo que segue ao Senhor, que teme ao Senhor. E a Páscoa, pastor, que tem chegado até nós hoje, que nós celebramos, né, com Cristo. O Senhor podia trazer para nós esse contraste, né, que tem a parte do Antigo Testamento, mas muitos talvez nem sabem, né? O pessoal talvez que está assistindo não sabe e só conhece que a Páscoa é Jesus que ressuscitou no terceiro dia, mas talvez não tinha concepção dessa outra parte histórica que nós vemos da saída do povo do Egito. Aí são 3 pontos importantes até, no mínimo, a ressaltar. Primeiro, que a data original da Páscoa é essa história que eu contei. Sim. A história da saída do povo de Israel no Egito. É uma data comemorada por Israel até os dias de hoje, como essa libertação que os hebreus tiveram lá do Egito. Ponto 1.
Então, isso continua existindo para o povo de Israel. Ela não é uma data comemorada pelo cristianismo dessa forma. Mas como é que isso chegou até o cristianismo? E aí nós temos que falar do simbolismo, certo? Então vamos ao ponto 2. O que isso simboliza? Na Bíblia, o Antigo Testamento, quase tudo que acontece lá são como se fossem tipos daquilo que ia acontecer e se concretizar em Jesus Cristo. Então, coisas que aconteceram, relatadas, fatos do Antigo Testamento, que passaram a ser uma realidade e a se tornar como um fato consumador em Jesus. Jesus é o nosso referencial principal de toda a história, antes e depois de Cristo. Então, em Jesus, tudo modifica. Aquele cordeiro que foi imolado, o sangue que foi derramado, está falando, apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João Batista pregava. Então, aquele cordeirinho imolado, sem defeito, fala de alguém sem pecado, por isso o sem defeito, lá do cordeiro, que foi morto, deu a sua vida na cruz do Calvário para que trouxesse a mesma coisa que aconteceu no Egito, a liberdade. Naquele momento teve um decreto de liberdade. Jesus declarou tetelestai. O homem pecador separado de Deus um dia teve a sua conta paga. Tetelestai significa está tudo pago, não tem mais dívida. E foi isso que Jesus declarou quando ele deu a sua vida e morreu no Calvário. Está consumado, Pai. A conta está paga. Então, o que aconteceu no Egito, com o cordeirinho morrendo e o sangue colocado nos umbrais, está falando o quê? Aceite a Jesus como seu Salvador. Tome posse do poder salvador que há no sangue derramado na cruz do Calvário. E isso vai te dizer o quê? O anjo da morte não lhe toca mais. A morte, que é o pecado, a separação de Deus, a partir de Jesus, passa a não ter mais validade, porque Jesus declarou, tetelestai, está pago. É uma palavra hebraica, está pago. Então nós temos salvação em Jesus. Primeiro ponto para a gente assim, começar a entender o que teve a ver essa Páscoa lá do passado com a Páscoa hoje. Acontece que Jesus morreu numa época de Páscoa. O que aconteceu? Aquela que se comemora hoje como Semana Santa, né? Talvez os dias cronologicamente não sejam os mesmos. É preciso entender que quando o povo de Israel estava comemorando a Páscoa, e Jesus comemorou a Páscoa, questão de muito próximo do dia da sua morte, é muito próximo isso, é muito interessante, né? Como Deus fez as coisas encaixarem de um jeito tão lindo assim. E nada acontece por acaso no plano de Deus. Então, em uma época de Páscoa, em que Israel comemorava a Páscoa, Jesus é crucificado, é morto, e ele ressuscita. E aí, para os cristãos, o principal fato gerador disso tudo, porque só faz sentido o fato de Jesus ter ressuscitado. Ao terceiro dia, depois da sua morte, ele ressuscitou, e aí a nossa vitória foi garantida. Com a ressurreição de Jesus, é esse poder da ressurreição que nos dá também o poder de podermos ser chamados filhos de Deus e adentrar com autoridade no Santo dos Santos. Jesus rasgou aquela cortina que nos separava de todo aquele ritual dos hebreus. Então, hoje nós temos acesso direto à presença do Pai, porque Jesus ressuscitou. Então, a Páscoa para os cristãos, para nós, é principalmente a ressurreição de Jesus. E eu estou aqui no segundo ponto. Eu vou tentar ir rápido para a gente não se perder demais, porque senão eu vou me empolgando e daqui a pouco eu estou achando que é uma pregação e não é uma conversa aqui. Aí o que acontece? Existe uma certa mistura, eu costumo chamar isso de sincretismo, um sincretismo religioso, uma mistura de um pouquinho de história, um pouquinho de religião e a mistura de outras religiões com o cristianismo. Inclusive catolicismo, ele entra em muitos casos aí. As pessoas dizem que ovo tem a ver o quê? Coelho, mas coelho bota ovo. E aí fica uma confusão na cabeça das pessoas. E eu queria chegar nesse ponto para dizer o seguinte, as pessoas dizem, em alguns ramos do catolicismo, que se usa o sentido do ovo para dizer que o ovo fala de vida, né? A partir do ovo que vai nascer uma nova vida e tal. E aí eles tentam
dizer que isso tem alguma coisa a ver com o cristianismo. O ovo não tem a ver com o cristianismo. Não tem nada na Bíblia que remeta a qualquer ovo. Mesmo que a gente force demais e faça um evangelho segundo qualquer pessoa, aí não tem nada a ver. Não tem a ver nem ovo, e nem chocolate, nem coelho de Páscoa. Existem sim algumas tradições que falam de ovo, que falam de... Mas isso não tem a ver nem com a história original da Páscoa, que é essa, dos hebreus, nem com o fato da morte e da ressurreição de Jesus. O fato de Jesus ter saído do túmulo não tem a ver com o ovo que quebrou, não tem a ver com isso. É um pouquinho de forçação de barra, né? Foi o poder de Deus que tirou Jesus da morte e o ressuscitou. E isso é algo assim que não dá para simplesmente comparar com ovo e chocolate. Aí é um pouquinho de forçação de barra. É preciso que a gente, de fato, como igreja, recupere e entenda que a Páscoa significa passagem. Passagem da escravidão para a liberdade, da morte para a vida. E isso tem uma mensagem a falar comigo hoje. Jesus nos trouxe isso. Então é real, é fato. Agora o restante é comércio, tradição e muita história sincrética, sincretismo que foi sendo colocado ao longo dos anos. Espero que eu tenha conseguido ser um pouquinho claro. Acho que trouxe bastante clareza, né? E nós vemos que até Paulo, ele orienta a igreja de Corinto, que diz assim, que se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria nossa pregação. Eu vejo uma profundidade, uma nobreza tão grande quando ele fala, se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa pregação. Nós vemos que tem muitas nações, muitas religiões que temem e seguem alguém que está morto, que morreu, acabou ali, mas eles seguem a pessoa enquanto estava viva. Eles ficam admirando aquela história. Mas Cristo, ele nos deixou uma história, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia e ele continua vivo. Aleluia, um dia voltará em grande poder e glória buscar essa igreja, que somos o pastor Jairo, somos o irmão Abner, é você que está nos acompanhando. Então eu vejo uma grande nobreza da parte de Cristo, sendo Deus, né, se fez homem, sendo rico, se fez pobre, né, por amor de todos nós, sendo leão, né, foi levado como uma ovelha, como um cordeiro, né, não tinha nele pecado algum, não tinha nada que viesse trazer pecado dele, mas ele levou sobre si as nossas enfermidades e sobre as suas pesaduras nós fomos sarados. Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. Aleluia. O profeta Isaías já anunciava 600 anos antes de Cristo, né? Nós vemos, o Senhor trouxe com grande propriedade, né? Lá do Egito, né? O profeta Isaías traz agora uma outra perspectiva, mas aponta para Cristo. E nós, como igreja, temos que olhar para Cristo. Aleluia. Eu gosto de falar... Pois não, Abner, deixa você falar, você não falou nada? Estou preocupado aqui. Não, eu ia só pontuar, pastor, que o senhor comentou sobre a parte da ressurreição, que foi muito importante. Porque às vezes a pessoa até sabe o significado da Páscoa, mas ela acaba resumindo só que Jesus morreu na cruz. Mas é muito mais do que isso. O senhor pontuou ali sobre a ressurreição também, que faz parte, né? Paulo escreveu muito sobre isso, sobre o poder da ressurreição. Vou colocar rapidamente isso também. Mas, veja bem, o que acontece hoje com o cristianismo? E aí é uma data que para a gente veio aqui no Ocidente, o domingo de Páscoa, é o domingo da ressurreição. E o catolicismo também faz isso, né? Embora não tenha a ver muitas vezes com o cristianismo evangélico, a forma como o cristianismo católico entende a Semana Santa, o negócio de não comer carne, isso é uma outra discussão, não é a nossa aqui agora. Mas tudo isso faz parte de uma forma como essa religião veio colocando dogmas e normas, né? Mas o domingo da ressurreição, para nós, ele é significativo. Só deixando bem claro, Páscoa não é a ressurreição de Jesus. Páscoa é a festa dos judeus. Tem que ficar isso bem claro para a gente. Ela não é a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é a ressurreição de Jesus. Aconteceu na época da Páscoa, que se comemorava lá,
E por isso a tradição trouxe isso como algo que tivesse a ver, quer dizer, fez uma ligação. E não nos perturba isso, não nos atrapalha celebrar o fato de que Jesus veio e quando a gente faz isso no nosso ritual, porque a igreja cristã evangélica tem 2 rituais, que é o batismo em águas e a ceia do Senhor. São 2 rituais que a gente mantém, como a igreja católica usa todos os seus dogmas, as suas festas, os seus... como é que é? Esqueci a palavra. Enfim, tudo isso que eles colocam lá como... Nós só temos 2, que é batismo em água e ceia do Senhor. Esses 2 a gente mantém até hoje. Quando a gente celebra a ceia do Senhor, a gente está o quê? Relembrando a morte do Senhor até que Ele venha. É a ordem que Jesus deu. É para fazer isso. Porque a gente tem que lembrar. Quando a gente está lembrando da Páscoa, está lembrando lá do que aconteceu no Egito, da morte do Cordeiro, e a gente está lembrando da morte de Jesus, que é o que nos trouxe a salvação, e da ressurreição de Jesus no domingo de Páscoa, isso é significativo para a igreja. E eu acho importante a igreja celebrar, glorificar Deus, louvá-lo, viver isso também. Não como se isso fosse um dogma, não é. Certo? É importante ficar claro isso. Não é um dogma para nós como igreja cristã evangélica, não. Não é um dogma. Mas é importante e não nos perturba em nada, teologicamente, não nos atrapalha. Tá bem? Mas e o poder da ressurreição? Vamos lá. O poder da ressurreição, Paulo falou muito disso. E os discípulos, Pedro, que era aquele sujeito que a gente conhece a história dele, né? Extremamente impulsivo e colérico, era um líder natural dos discípulos. Chegou um momento em que Jesus disse para ele: Pedro, eu sei que você é esse cara legal, mas você vai me trair. Você acha que você é uma rocha, mas você não é isso aí tudo, não. Você vai me trair, você vai me negar. E isso foi muito significativo para Pedro. E no dia em que Jesus morreu, que ele estava sendo julgado pela religião judaica da época, alguma coisa tremenda, né? Foi a religião. Foram os judeus que levaram Jesus à morte ali junto dos romanos. Jesus foi crucificado, que era uma tradição romana, mas condenado pela religião judaica da época. Que coisa! Foi isso que aconteceu. Naquele momento em que aconteceu, Jesus foi deixado só. Aqueles que o amavam, que o seguiam, fugiram. Esses discípulos enfrentaram um medo naquele momento. Se Jesus, o nosso líder, está sendo preso, o que vai acontecer com a gente? E vazaram, foram embora. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo encontra a igreja, olha que coisa linda. Tomado pelo poder do Espírito, Pedro faz um sermão sem medo nenhum e 3.000 pessoas mais se converteram ali por causa de uma mensagem. Cadê o medo? Cadê o medo daqueles discípulos? Agora não existia. Foi-se embora. Sabe por quê? Porque o poder da ressurreição faz com que mude a nossa mentalidade. A morte não pode atingir mais quem recebe vida através de Jesus. Ele ressuscitou e a partir do momento que Ele nos trouxe vida, não tem poder da morte mais sobre nós. Porque pode até matar a gente, como a maioria daqueles apóstolos foram mortos. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E tantos outros foram mortos daqueles discípulos. A maioria daqueles apóstolos foi morto, porque resolveu continuar pregando a mensagem de Jesus. Mas eles não tinham mais medo. O medo não os tocava mais por causa do poder da ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, Ele declarou o fim do poder da morte. Ele matou a morte. Ele venceu a morte. Morte, cadê o teu poder? Eu venci a morte, ele disse. Ele venceu a morte. E isso atinge a todos nós que temos Jesus como nosso Salvador e Senhor. Você pode um dia ser desafiado. E aí? Você vai negar Jesus ou você vai segurar a peteca? Você, meu irmão Lucas, pode um dia ser confrontado da mesma forma, eu posso sê-lo. Mas e aí? Eu tenho certeza que se Deus nos der graça,
a gente vai responder: pode matar. Pode vir com força para cima de mim, porque eu posso até perder minha vida aqui, mas um dia eu vou ressuscitar com Jesus. E esse é o poder da ressurreição. O poder da ressurreição é que um dia todos nós iremos encontrar com Jesus nos ares por causa do poder da ressurreição, que essa primeira vez que Jesus ressuscitou, ele decretou algo novo. Vocês conhecem a história da filha de Jairo, que tinha morrido. Jesus foi lá e a ressuscitou. Ela voltou à vida por causa do poder de Jesus. E muitos casos nós conhecemos, de pessoas que voltaram à vida. Mas o que aconteceu? Depois de um tempo eles voltaram a morrer. Ninguém está vivo por aí até hoje. A filha de Jairo não está por aí viva. Jesus não. Jesus, quando ele ressuscitou para nunca mais morrer. E ele decretou uma nova era. Jesus está vivo para todo sempre. Esse poder da ressurreição de Jesus, que a gente celebra na Páscoa, ele tem poder para que um dia eu e você também ressuscitemos e encontremos com ele nos ares. Então, meus irmãos, é lindo de saber isso. Um dia nós vamos reencontrar com todos aqueles santos do passado, com os nossos familiares que morreram em Cristo. Um dia ressuscitaremos e encontraremos com o Senhor nos ares. Esse é o poder da ressurreição, que nos tira o medo, que nos tira qualquer coisa, assim que possa dizer: puxa, mas eu estou sofrendo hoje, meu irmão. Isso não é nada perto daquilo que Deus tem para nós no decorrer de toda a eternidade. É o poder da ressurreição. E nós vemos que os cristãos do primeiro e segundo século, né, pastor, eles foram perseguidos, foram mortos de formas brutais. O governo impunha: não, nós vamos matar, como se fosse para trazer um exemplo para os que estavam ali, que a morte ia acabar com eles. Eles: não podem vir. Eu morro, mas morro por amor de Cristo. Morro para este corpo, mas nasço para a vida eterna. Aleluia. E famílias inteiras entregues aos leões, famílias inteiras sendo queimadas vivos em praça pública, famílias inteiras. Morria o corpo aqui, mas enquanto desligava aqui, ligava lá em cima. Enquanto mais matavam, tentando trazer medo através da morte, mais o evangelho crescia, mais o povo acrescentava mais a fé ainda deles, porque eles sabiam que um homem venceu a morte. E é isso que nos traz a esperança de novamente nos reencontrarmos com Cristo. Talvez nós chegamos hoje, falando da Páscoa, falando da ressurreição, nós chegamos às vezes até em questões, às vezes assim, tá, mas a nossa vida é tão passageira aqui, mas há uma eternidade para nós preparada. É interessante até comentar um pouquinho sobre isso. Eu não sei do nosso tempo. Me fale, por favor, só para eu não me empolgar. Pode ir, tá bem tranquilo o tempo. Tá bom, tranquilo? Que bom. É importante lembrar o seguinte: muitas pessoas querem celebrar a Sexta-feira Santa com tristeza, que é quando, o dia em que Jesus foi crucificado, né? Não necessariamente tenha sido... Eu só quero dizer assim, mais uma vez, cronologicamente não é da forma como se fala e se celebra, tá bom? Pode ter sido outro momento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você não precisa celebrar ou relembrar o dia da morte de Jesus na cruz com tristeza. Não é momento de tristeza, não. Quando a gente vê um filme como aquele do Mel Gibson, que foi... Esqueci o nome. Esse filme do Mel Gibson, que foi um dos A Paixão de Cristo mais recente, né, que ele é muito, muito forte em relação a cenas que mostram o sofrimento de Jesus, né, como ele sofreu. E tem muita gente que saía do cinema chorando, e teve gente que teve até infarto no cinema de ver aquilo lá, na época que o filme foi lançado. Eu lembro dessas notícias aí. Porque as pessoas sofrem ao ver, a gente se identifica com Jesus. Mas eu queria só dizer o seguinte, meu irmão, minha irmã, não é motivo da gente sofrer assim de novo, porque Jesus, demonstrando o amor que ele tinha por cada um de nós, ele deu a sua vida. Como o cordeiro mudo, citado por Isaías, ele se entregou, ele não reclamou, ele deu a sua vida por amor a mim e a você.
O justo Deus exigia que alguém pagasse o preço do pecado, do meu e do seu pecado. E Jesus pagou esse preço. Então nós temos que celebrar, sim, a morte, relembrar. Quando a gente participa do cálice, o sangue que foi derramado, quando a gente pega o pãozinho da ceia e relembra que aquele corpo foi esmagado, triturado, massacrado por nós lembramos. Mas sempre dando graça, sendo gratos, porque aquele momento é que nos trouxe vida. E a ressurreição, sim, é para celebrar com muita alegria, porque há poder na ressurreição, há poder na ressurreição. Aleluia. Há poder na ressurreição. Até porque as pessoas elas, se limitam na crucificação, até por isso o pastor falou da tristeza, né? Porque lembram apenas da crucificação, mas esquecem da ressurreição, né? Que é realmente o que nos trouxe até aqui, né? O fato de estarmos aqui hoje é porque Cristo ressuscitou. Ele está vivo para todo sempre. Então é o motivo de sermos gratos, né, por tudo que ele fez, desde da crucificação, mas também da ressurreição, que nos salvou e nos deu a vida, né? Porque ele vive. Exatamente. Possa crer no amanhã. Por isso que nós não usamos o crucifixo como igreja evangélica. Não temos nada a maltratar ninguém e dizer, mas está fazendo. Não é isso, não. É porque nós entendemos que Jesus não está na cruz. Então nós não olhamos aquele crucifixo, Jesus. Não, isso não é sofrimento. A igreja cristã, algumas utilizam, né, uma cruz vazia. Porque a cruz está vazia. O sepulcro está vazio. Amém. O Cordeiro não está mais morto, ele ressuscitou. O simbolismo da Páscoa é lindo para a gente, é maravilhoso. Esse Cordeiro foi morto, mas ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. E nós também. Vamos passar pela morte, se Jesus não voltar antes, né? Tem uma promessa da sua vinda, nós cremos e aguardamos esse dia com muita esperança, com muita ansiedade, e dizemos, Ebenezer, ora vem, Senhor Jesus, sim, queremos a volta do Senhor. Mas até lá, muitos vão passar pela morte física. Mas um dia teremos corpos glorificados, conforme está escrito em Aos Coríntios. Nós teremos corpos glorificados e seremos ressuscitados, estaremos com o Senhor. Isso é o poder da ressurreição. Páscoa fala disso. Páscoa fala de morte, mas fala de ressurreição. Celebre a Páscoa da forma correta, da forma adequada, lembrando de Jesus, lembrando do que aconteceu com os hebreus. Comendo erva amarga, ou tomando um chimarrão, né? A erva amarga, para gaúcho pode ser o chimarrão, né? A erva amarga, ela fala do pecado. É para nos lembrar que o pecado ele tem um sabor doce no começo. O pecado ele é doce, ele é agradável, ele é até atraente, mas o final é morte. A Bíblia diz que o final do pecado é a morte, por isso todos pecaram e estão separados, mortos, separados de Deus. Mas Jesus veio, ele lembra, quando a gente lembra da erva amarga. Quando você tomar um chimarrão, lembre disso, viu, gauchado? Toma um chimarrão, aí lembra. Que o amargo é para lembrar que o pecado, ele gera morte. Não brinque com o pecado. Pecado gera morte. E nós que temos luta contra o pecado todos os dias, somos lembrados na Páscoa. Algumas igrejas gostam de celebrar sim. Lá em Brasília a gente vai ter domingo isso. Eu não estarei lá, mas os irmãos vão arrumar uma erva e vão fazer um cordeiro lá, vão assar e cada um comer um pedacinho do cordeiro só como um simbolismo para relembrar a Páscoa. Legal. E o pãozinho asmo também. O pão sem fermento, ele tem um simbolismo também. Ele significa o pão sem pecado. Que significa que não tem que ter o fermento dos fariseus, não tem que ter lembrança do Egito. O Evangelho, ele é algo que não tem contaminação, ele tem que ser pregado de forma pura. Ele tem que ser pregado de forma correta. Ele tem que ser pregado e entendido, a palavra tem que ser recebida, não com contaminações de outras coisas que vêm de fora. Tem muita coisa errada sendo ministrada por aí. E quando a gente está fazendo aqui um Jesus Pode, um podcast que tenta reforçar valores do cristianismo, valores da palavra, é importante que a gente não receba coisas com fermento. O pão sem fermento, ele fala disso. Evangelho genuíno, palavra genuína. Então, quando a gente está na igreja, a gente está reforçando isso. Quando a gente está falando esses temas aqui, a gente está falando, leve a sério.
Não contamine. E mais do que isso, participe da mesa do Cordeiro. Participe da mesa do Cordeiro. Coma do Cordeiro. Quando você come da carne, quando você bebe do sangue, você está, de certa forma, se interligando com Jesus na sua morte e na sua ressurreição também. Amém? Amém. Aleluia. E, pastor, já acredito que foi muito bem, com maestria, explanado esse tema, né? E quero convidar você que está assistindo que nessa Páscoa, nesse domingo, né, associado à Páscoa, né, a ressurreição de Cristo, que você celebre de uma forma diferente. Porque nós cremos que o Senhor tem falado ao teu coração. Amém. João vai escrever, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crer em quem? Crer em Jesus, não pereça, mas tenha uma vida eterna. E essa vida eterna é saber que a morte foi vencida, que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, que nós temos que ter a certeza que nós somos salvos, a graça nos encontrou. Nós não merecíamos, mas um dia Cristo nos encontrou. Maravilha. Aleluia. Amém. O irmão Lucas falou celebrar no domingo, mas quando for segunda, terça, celebre também, né? Porque Também. é algo que nós devemos celebrar todos os dias. Né? O bom do podcast é que ele é atemporal, né? Ele vai ficar lá empilhado lá nos episódios desse seriado aí, e pode ser assistido novamente a qualquer momento, né? Pode ser revisto e você vai entender a importância disso na sua vida, porque não é pecado comer chocolate. Talvez alguém pergunte, né? Sim. Não sei se o pessoal está interagindo aí, escrevendo, mandando mensagem, mas é pecado comer chocolate, presentear com ovo de Páscoa? Não é pecado. Você pode, se não tiver problema com diabetes, de colocar muita glicose aí, nenhum problema, come seu chocolate. Mas o real significado, você está à mesa do Cordeiro, você entender que a Páscoa tem a ver com a história do povo hebreu, você entender o significado disso, celebrar a morte e ressurreição de Jesus, sim, no cristianismo, ok, mas leve isso muito a sério, né? Não pode ofuscar, né, pastor? Essa Exatamente. questão do chocolate não pode esconder. entrar na onda do marketing que o secularismo faz aí. Não é isso, gente. Não é isso. Aliás, a gente, às vezes, até é bom fugir disso. Eu de vez em quando, dou uns cortes nessa história de presente aí para não entrar muito nessa onda. Até porque a gente percebe, né, que há um mundo preparado, como o senhor tem falado de marketing, né, da recolocação dos mercados, né? Quando eu era pequeno, eu lembro que se lembrávamos o Dia dos Pais, Dia das Mães e das crianças, Páscoa e Natal. Hoje tem Dia dos Avós, tem Dias do Cachorrinho, tem dia para todo mundo, né? Porque o mercado cada vez quer vender mais. E se você não cuidar, você entra nessa onda e não sai. Uhum. E o problema é que não sai nem da questão da independência financeira, porque você entra num vale da independência financeira, porque fica refém dessas datas, né, que é uma atrás da outra, e parece que se você não estiver participando, você é algo fora. Uhum. Mas nós somos fora. Nós somos Exatamente. cristãos, nós somos a luz do mundo. Nós não precisamos fazer o que o mundo está fazendo. A nossa cultura é a cultura do Evangelho. Se a gente entrar nessa cultura do mundo, cadê a nossa diferença? Cadê ser sal da terra e luz do mundo? Né? Onde a gente pode fazer diferença? Sim. Marcar presença, falar o que de fato pode significar Páscoa. Então, ao dar um presente, dá até para você presentear alguém por alguma razão, mas tente fazer com que essa pessoa entenda o real significado da Páscoa. Amém, aleluia. Amém. Nós não queremos aqui, irmãos, a gente não quer condenar os presentes, né? A gente não quer condenar a questão do ovo de Páscoa, até porque é bom ganhar, né? Eu particularmente, eu gosto. Mas o que a gente quer... Se alguém quiser me dar, eu recebo. Mas o que a gente quer aqui frisar é que os irmãos e nós aqui também, nós não venhamos a esquecer o real motivo, né, dessa data, que também não é só nessa data, né? É algo que a gente deve lembrar todos os dias da nossa vida, né? Todos os dias durante o ano. Mas é importante a gente comentar que não é errado, né? Não é nenhum pecado, mas desde que os irmãos não esqueçam, né? Nós aqui também não esqueçamos o real significado. Né? Que não substitua a presença de Cristo. Acho que aí, tudo aquilo exatamente. que tira a presença de Cristo, que vem... Talvez até a mensagem pode ser bonita, o presente pode ser embrulhado bonito, preparado, mas se substitua a presença de Cristo,
nós temos que rever, porque não está sendo em conformidade com o Evangelho, né? E se você quiser mandar chocolate, irmãos, fique à vontade. Nós aqui não temos endereço da igreja, se você quiser. Amém. Pastor Jairo, que bênção o senhor estar aqui conosco, né? Cremos que foi bem esclarecedor e está sendo esclarecedor para muitos que estão em casa assistindo o podcast, talvez muitos que irão assistir ainda no decorrer dos próximos dias, e como o senhor falou, isso é temporal, né? Vai ficar registrado. Pastor Jairo, uma experiência breve sua, agora saindo da questão da ressurreição, da Páscoa, né, que é o nosso tema aqui, uma experiência sua ministerial para compartilhar conosco na sua vida pastoral, na sua caminhada. O senhor tem falado que trabalhou anos com casais, né, para a gente ter também um pouco mais, ouvir o senhor, a gente está com essa sede de ouvir também, né? Eu não posso deixar de aproveitar essa oportunidade de contar um testemunho. Em 2021, eu vivi um episódio de Covid grave. Estava para partir e estar com o Senhor, de fato. Fiquei 27 dias na UTI, fui entubado, estava todo mundo morrendo. Perdemos 10 pastores na igreja, lá de Brasília, que morreram, e estava todo mundo morrendo na época. Todo mundo achou, nessa o Jairo vai. Todo mundo estava... Foi grave, não podia nem visitar no hospital, foi bem difícil. E naquele período, Deus teve misericórdia de mim, Deus realizou um milagre. Muitos irmãos em vários lugares se reuniram, se uniram em oração por mim, em clamor, e Deus, por sua imensa graça e misericórdia, nos resgatou. Eu saí todo estrupiado, acabado do hospital, depois de quase um mês de internação. Mas Deus me deu vitória e estou aqui para mais um tempo. Foi algo tremendo que eu vivi, algo lindo. Eu escrevi essa história em um livro que eu trouxe aqui. É um livro chamado Vou Te Contar, Pequenas Histórias, Grandes Reflexões. É um livro que um grupo de escritores evangélicos do Brasil lançou, com várias crônicas, estilo de crônica. Assim. Então, um dos capítulos que eu escrevi aqui conta a história do Covidário. É muito maluco isso que aconteceu lá, é meio doido. Não sei se por causa das drogas, da medicação, ou alguma coisa que aconteceu no período em que eu estava internado lá, entubado. Muitas coisas aconteceram na minha mente, é como se fosse uma viagem. E é como se existisse um covidário. E isso aconteceu, eu chamo de viagens da minha mente. Algumas coisas pareciam ser verdade, ser verídicas. E eu disse, meu Deus, que coisa mais doida. É como se existisse um covidário, uma criação de Covid. E aí as pessoas começaram a trabalhar em função de juntar esses vírus do mundo todo, e jovens. Cara, foi muito doido isso. E os jovens criaram um game. E pela internet... eles começavam a jogar no mundo todo e caçar Covid no mundo virtual. Era o tal do covidário. Essa é a história, né, que eu narro aqui rapidamente. Muito maluco isso. Mas aí eles faziam, e começou um grupo de oração na igreja. Muitas coisas aconteceram. E dentre os episódios, para eu narrar, do que passou na minha mente naquele período de internação, um deles foi que eu era visitado por um anjo. E aí, quando eu comecei a melhorar, uma das enfermeiras foi falar comigo e disse, seu Jairo, eu queria lhe contar que uma das madrugadas em que eu passei pelo seu leito na UTI, eu vi uma pessoa de branco perto do seu leito, e cheguei na enfermaria e perguntei aos colegas que estavam naquele plantão daquela madrugada quem era aquele médico que estava com o paciente Jairo nessa hora da madrugada. E disseram, não tem médico nenhum aí agora. Falaram para ela. E ela, como cristã, entendeu que existia um anjo do Senhor me visitando naquele momento. E ela, ao me relatar isso, depois que eu estava melhorando, ela disse, eu tenho certeza que o anjo do Senhor lhe visitou naquela noite, porque a partir daquela madrugada eu comecei a melhorar progressivamente. Estou aqui para a glória de Deus. Então, eu queria contar rapidamente esse testemunho para dizer que Deus é fiel. Você pode estar enfrentando algum momento difícil aí na sua vida. Deus é fiel, Ele pode lhe dar vitória. Creia no Senhor, Ele é fiel. Amém, aleluia. Louvamos a Deus pela sua vida, pastor. Um testemunho realmente muito, muito bonito. Aqui em Passo Fundo também tivemos
Perdemos alguns irmãos, né, infelizmente, devido ao Covid, mas tivemos também outros testemunhos parecidos com o seu, de irmãos que, enfim, tiveram sonhos, tiveram visões e foram melhorando também. Mas nós louvamos a sua vida, pastor, também pelo seu ministério e por também se fazer disponível, né? O senhor esteve no culto com nós na terça ali e o Mauro já fez os trâmites, né? Então, mas queremos agradecer e louvar a sua vida, pastor. Amém. Um privilégio para mim, uma honra estar aqui com os meus irmãos. Queria convidá-los à mesa do Cordeiro. Com crase, à mesa do Cordeiro, para estarem à mesa do Cordeiro conosco, com a igreja do Senhor. O que é estar à mesa do Cordeiro? Estar à mesa do Cordeiro é cear com Jesus. Ele nos convida. Jesus nos convida. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele tem uma ceia diferente, ele tem algo novo para trazer a nós. Sempre Jesus tem algo novo. Vem cear, o Mestre chama. Vem à mesa do Cordeiro. Páscoa fala de mesa. Mesa fala de comunhão. Esteja com a sua família, esteja com seus amigos, com seus irmãos. Celebre a vida, celebre estar junto, celebre a vida de Jesus, a morte dele, a ressurreição dele. Esteja conosco à mesa do Cordeiro. Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã. A você, Lucas, a você, Abner. O nome do meu filho, o nome de um amigo meu, um jornalista. Ficou fácil de decorar. Que Deus abençoe vocês, continue nesse ministério, Deus abençoe o podcast, que atinja muitas vidas, que possa continuar sendo uma bênção, como já tem sido, eu tenho certeza. E, mais uma vez, foi um privilégio estar com vocês. Feliz Páscoa. Amém. Nós queremos agradecer a sua audiência que está conosco, acompanhando desde o início o podcast, mas também queremos te convidar novamente a compartilhar essa programação. Se você gostou, dê um likezinho aí para nós. Isso nos ajuda bastante a impulsionar nossas publicações e tornar relevante ainda no canal do YouTube, e que você possa ser abençoado e edificado através de todos os nossos podcasts. Mas específico nesse, que se você entendeu o real sentido e significado da Páscoa que nós cristãos celebramos, né? Que não é só algo preparado para um mercado, quando eu digo mercado, algo para um coelhinho, para um ovo de Páscoa, não, como o Abner trouxe, que nós não condenamos, mas que você relembre que Jesus Cristo morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Essa ressurreição, né, nos dá uma nova vida, nos dá um novo direito, nos dá um novo testamento. A Bíblia tem sua divisão do Antigo e Velho Testamento, né? Por que Novo Testamento? Nós participamos agora da nova aliança de Cristo. Então, que nesse domingo de Páscoa você possa refletir junto à tua família e possa fazer uma oração ao redor da tua mesa, agradecendo: Senhor, obrigado pela tua morte na cruz, porque um dia o teu sangue verteu naquela cruz e nos deu roupas novas, nos deu alvas vestes, e o sangue de Cristo nos purificou de todo o pecado, e nós a ti damos graças, Senhor. Participa conosco dessa Páscoa. Aleluias. Irmão Abner. Então, acho que eu gostaria de pedir para o irmão Jairo fazer uma oração. Claro. Daí, também já dando os últimos avisos aos nossos irmãos. Por favor, irmão Jairo. Oremos, queridos. Pai amado, somos muito gratos pelo privilégio de nos comunicar com tantas pessoas através desse podcast. Que a tua bênção alcance o meu irmão e a minha irmã agora, onde estiverem. Eles sejam tocados pelo poder da ressurreição, pelo poder da morte, pelo poder da vida, pelo poder da ressurreição que há em Jesus Cristo. Que aqueles que nunca conheceram o Senhor recebam-no agora em suas vidas, em seus lares, em suas casas. Que haja um mover especial de Deus, trazendo soluções e respostas, cura, transformação, a partir dessa palavra simples, mas que está chegando nas pessoas. E nós cremos no poder da palavra, nós cremos que o Senhor, não por nós, não por aquilo que nós falamos aqui, mas porque o Senhor é poderoso para salvar, para transformar, para curar. Que todos tenham vidas abençoadas, transformadas e frutíferas para a glória do nome de Jesus, por quem oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe, meus irmãos, a vida de cada um de vocês. Também, pastor Jairo, muito obrigado novamente pela participação. Que seja a primeira de muitas. Amém. E também, irmão Lucas, Deus abençoe. Amém. E que os irmãos fiquem aí na paz de Cristo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Paz do Senhor.